2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, te damos graças pela tua palavra, por essa carta do apóstolo Pedro, porque, ó Deus, temos a oportunidade de nos reunir para não só ouvir a leitura, mas também estudar e buscar aprofundar o nosso entendimento a respeito do ensino do Senhor. Que seja nessa hora a tua voz falando, ó Pai, aos nossos corações, trazendo, ó Deus, iluminação para entendermos todas essas coisas. E de fato, ó Pai, que o teu Espírito transforme a nossa vida, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, eu pedi para você zerar a caixa. Zera. Deixa só a interface. Isso. Muito bem, meus irmãos. É impressionante a nossa capacidade de esquecer as coisas que nós não trazemos à memória constantemente. Você já percebeu isso? As coisas que você não fica rememorando, trazendo para a tua memória, passa um tempo, você esquece. Grande parte das coisas que nós aprendemos na escola, ou as histórias que nós ouvimos ao longo das nossas vidas, ou até mesmo pessoas com quem nós tivemos contato, um pouco contato, simplesmente nós esquecemos, nós não lembramos. Isso se dá porque nós ouvimos determinada coisa uma ou duas vezes na vida e nunca mais nós fomos lembrados destas coisas. Então, a nossa memória ela é curta, né? Alguns têm uma memória mais curta do que outros, mas todos nós, em alguma medida, temos uma memória muito curta. As coisas que de fato ficam guardadas na nossa memória de forma permanente são as coisas que com frequência nós lembramos ou nos são apresentadas de forma imposta, né? Com respeito às verdades da palavra de Deus é a mesma coisa. Por que o marketing, né, a divulgação, a publicidade de determinados produtos é tão insistente? Eles insistem tanto em apresentar aquela marca, aquele logotipo, aquela frase. Por que eles insistem tanto? Porque aquilo vai sendo absorvido pela nossa mente. A nossa mente ela é preparada, a estrutura da nossa mente é preparada para absorver
com grande intensidade aquilo que aparece diante de nós muitas e muitas vezes. Por isso que, inclusive, um dos princípios hermenêuticos, ou seja, de interpretação bíblica, é perceber o que está se repetindo. Porque essa era a forma do ensino, né? O ensino é repetitivo. A gente precisa ouvir e ouvir de novo as mesmas coisas. Por isso que tantas coisas se repetem na Escritura Sagrada, né? Então, com respeito à palavra de Deus, é exatamente assim também. Nós precisamos ser lembrados, precisamos que a nossa mente seja refrescada a respeito de princípios, de ideias, de valores, constantemente. E determinadas coisas que nós ouvimos e não ouvimos de novo nunca mais, a gente simplesmente esquece. Simplesmente esquece. E o apóstolo Pedro, ele sabe que a nossa memória é fraca, né? E que precisa ser frequentemente refrescada a respeito dos fatos, das verdades que fundamentam a nossa fé, a nossa salvação, né? Lembro agora do texto que nós lemos, em Josué capítulo 1, quando nós lemos agora há pouco, né? Quando Deus diz, não cesse de falar desse livro da lei, Senhor Josué, você é o líder do meu povo, não cesse de falar nesse livro da lei, de meditar nessas coisas, de procurar fazer segundo tudo que está escrito, porque isso é fundamental para você guardar a palavra de Deus no teu coração e você conduzir o povo a também guardar a palavra de Deus no coração. Então o apóstolo Pedro aqui nesse texto nos mostra que ele está consciente disso, de que os crentes têm memória curta e ele precisa fazer então lembradas as mesmas coisas, né? O tema dessa mensagem é lembre-se da verdade. E em resumo, o que nós vemos aqui nesses versos é que nós devemos nos manter lembrados da verdade testemunhada pelos apóstolos e registrada nas Escrituras. Vou repetir. Devemos nos manter lembrados da verdade testemunhada pelos apóstolos e registrada nas Escrituras. Então, o primeiro ponto para a gente avaliar precisamos sempre ser lembrados da verdade. Precisamos sempre ser lembrados da verdade. Esse é o primeiro ponto. Observe comigo novamente do verso 12 ao verso 15. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Pedro diz assim, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Olha só, Pedro está dizendo o seguinte, eu sei que vocês conhecem a verdade, eu sei que vocês estão firmes na verdade, no entanto, eu estarei sempre pronto a lembrar vocês da verdade. Porque a verdade a gente precisa conhecer e a gente precisa vê-la e ouvi-la constantemente para que ela se torne cada vez mais dominadora do nosso coração. Para que o nosso coração não seja dominado pela mentira, pelo engano, pelo erro, né? Ele diz no versículo 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou. Então, Pedro tem uma perspectiva. Qual que é a perspectiva? A perspectiva dele é que logo ele será recolhido pelo Senhor. A vida dele não vai ter muitos dias mais. Quando fala aqui de tabernáculo, ele estar nesse tabernáculo, ele se refere ao seu corpo físico. Então, ele estará vivo por algum tempo, mas não muito tempo, porque ele diz no versículo 4, estou certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer. E, de fato, a gente sabe que pouco tempo depois da escrita dessa segunda carta, Pedro foi morto, segundo a tradição, foi morto crucificado de ponta cabeça na cidade de Roma. Então, ele diz, eu considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças. Ele usa de novo a mesma palavra. Ele falou lembrados no versículo 12, agora no 13 ele fala novamente a palavra lembranças. Lembra da repetição? A gente vê a citação da mesma palavra várias vezes. Isso mostra a ênfase. Então, ele diz, eu preciso falar disso. Enquanto eu estou aqui, eu estou prestes a ir para estar com o Senhor, mas enquanto eu estou aqui, eu vou me esforçar
para lembrar vocês das mesmas coisas. E o versículo 15 diz: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ora, como que ele vai fazer com que depois da sua partida os crentes fiquem lembrados a respeito da verdade, a respeito de tudo que ele está ensinando? Certamente por meio dessa carta, certamente também e possivelmente por meio da narrativa do Evangelho de Marcos. Também as introduções bíblicas apontam nessa direção, que Marcos tenha sido o escritor do Evangelho, mas muito do que está ali foi por conta dele ter reunido as pregações de Pedro, aquilo que Pedro divulgava. Então, provavelmente, o autor, vamos dizer assim, primário do Evangelho de Marcos é Pedro, e Marcos é aquele que escreve, aquele que está registrando as palavras ali, orientado pelo Espírito Santo, sem dúvida, mas como fonte do testemunho, né, o testemunho de Pedro. Então Pedro, ele quer que as pessoas, mesmo após a sua morte, continuem lembradas dessas coisas. Então ele provê um meio. Humanamente falando, ele percebe, eu tenho responsabilidade nisso, em deixar registrado para que as pessoas futuramente, depois da minha morte, continuem firmes na verdade. Então ele certamente, possivelmente, faz isso por meio pelo caminho ali do Evangelho escrito por Marcos, faz isso por meio das suas cartas, incentivando, lembrando. Ele inclusive manda, quando a gente viu na primeira carta, ele manda essa carta para várias igrejas de uma região. Então ele entende que ele precisa fazer com que as próximas gerações conheçam a palavra de Deus. Isso se alinha com aquele Salmo 78 que nós lemos no início. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Que bênção, né? A gente vê, a gente tomar consciência disso, de que nós estamos como que com um bastão nas mãos, e precisamos passar esse bastão para a próxima geração e devemos fazê-lo com fidelidade. E isso requer esforço, é cansativo, né? Não é fácil, não é fácil. Até porque as novas gerações sempre serão resistentes, pelo menos a gente tem visto isso no nosso contexto ocidental. As novas gerações sempre são resistentes ao que a geração anterior ou as gerações anteriores viveram, creram, experimentaram, né? Mas isso não pode nos desanimar. Nós temos que continuar firmes, levando a palavra de Deus para as próximas gerações. Então esse é o primeiro ponto. Precisamos ser sempre lembrados da verdade. Pedro se esforça em lembrar os seus ouvintes, e essa mensagem chega até nós, e nós constantemente devemos ouvir as mesmas coisas sem nos cansar, porque isso é fundamental para nós nos mantermos firmes. E eu quero lembrar o que eu disse na semana passada. Pedro aponta nessa segunda carta para um inimigo específico, não o inimigo da igreja que surge lá fora, mas o inimigo que surge dentro da igreja, que são os falsos mestres, os falsos ensinos, as heresias, e nós precisamos estar preparados para isso, né? E ainda mais num contexto, vamos dizer, globalizado que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês não ouvem, os membros dessa igreja não ouvem só a minha pregação, vocês estão ouvindo várias coisas por aí. E eu não tenho, nem eu nem ninguém tem como pôr limite a isso, e nem acho que devemos. Mas é fundamental que, quando você ouve uma outra pessoa, aliás, aqui mesmo, quando você ouve pessoas que pregam neste púlpito ou em outros púlpitos, precisam ter consciência da verdade e comparar a Escritura com aquilo que está sendo dito, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a verdade que o apóstolo Pedro está mencionando aqui, ela é composta de fatos testemunháveis.
Veja, a verdade, ela não foi idealizada, ela não foi elaborada, ela não é fruto da construção da mente humana. A verdade, ela é composta de fatos, E dizem por aí que contra fatos não tem argumentos. Quando se apresentam os fatos, não tem o que discutir, né? Embora muita gente vai relativizar até o conceito de fato, né? De fato, na verdade, é sempre o resultado da interpretação de alguém. Então, mas a gente percebe aqui que o apóstolo Pedro ele tem esse interesse de testemunhar aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que de fato aconteceu, né? Ele diz então do versículo 16 ao 18 o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, da majestade de Cristo. Ele está falando, nós não ouvimos uma história que alguém elaborou, isso não é uma fábula engenhosamente inventada. Tem muitas histórias que nos cativam, séries, filmes, etc., mas a gente sabe que são inventados. Por mais convincente que possa parecer aquela história, tudo aquilo ali é inventado. Alguém engenhosamente delineou toda aquela história. Mas Pedro está dizendo, não, o que nós estamos falando para vocês a respeito do poder do Senhor Jesus Cristo, a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, o que nós estamos falando está seguindo aquilo que nós vimos, aquilo que nós testemunhamos. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E num contexto de julgamento, as testemunhas oculares de um determinado acontecimento são fundamentais para se discernir o caso. Não é verdade? Se você já acompanhou algum julgamento ou já assistiu a filmes, histórias de julgamento, você sabe, a testemunha ocular, o que diz uma testemunha ocular tem um peso muito grande na decisão de um fato, né? Então Pedro está dizendo, eu vi, nós vimos. O apóstolo João, na sua carta, vai falar a mesma coisa. Nós apalpamos, nós conhecemos de forma vivencial, nós andamos com ele. E aí ele diz aqui no versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Pedro está dizendo, olha, nós andamos com eles, nós vimos e nós também ouvimos essa confirmação celestial. Essa mesma voz, ela apareceu, se eu não estou enganado, em 2 ocasiões. No batismo de Jesus e nesse Monte da Transfiguração, quando Pedro estava ali com João, com Tiago, onde Jesus aparece numa luz resplandecente, e ao seu lado Elias e Moisés. Pedro então vê tudo isso, e ele ouve essa voz vinda do céu. Não foi uma visão, não foi um sonho, ele viu, ele ouviu, e ele está testemunhando aquilo que ele viu e ouviu. Então, essa verdade a respeito de Cristo, a respeito do Salvador, a respeito do poder de Cristo, a respeito da vinda de Jesus Cristo, tudo isso é composto por fatos testemunháveis. Ele não inventou nada, ele está apenas testemunhando, e nós devemos nos manter lembrados dessa verdade testemunhada pelos apóstolos. Uma das características da igreja verdadeira é que ela é apostólica. Não no sentido que diversas igrejas hoje em dia colocam até no nome da igreja. Igreja apostólica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não é nesse sentido. A igreja verdadeira ela é apostólica no sentido de que ela olha para a Escritura do Novo Testamento e ela segue o ensino dos apóstolos. Ela crê no testemunho dos apóstolos a respeito da ressurreição. Então, nós precisamos nos manter lembrados das verdades testemunhadas
pelos apóstolos. E essa verdade é composta de fatos, fatos que a ciência, que a história não tem como negar. Nós precisamos nos firmar nessas coisas. E terceiro e último ponto, a Escritura é o testemunho infalível de Deus. Do versículo 19 ao 21, agora Pedro vai focar na Escritura. Olha só, ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está dizendo que a palavra profética, ou seja, aquilo que foi profetizado, foi anunciado antes da vinda de Jesus Cristo, tudo isso se confirmou. Tudo isso se confirmou. E ele diz aqui: vocês vão fazer bem se vocês atenderem a essa profecia. Essa palavra agora está confirmada através do testemunho dos apóstolos, ou seja, o mesmo peso ou a mesma autoridade que tinha as profecias, ou tinham as profecias do Antigo Testamento, a mesma autoridade tem agora a palavra dos apóstolos. Essa profecia é confirmada e vocês vão fazer bem em atender a tudo isso, em prestar atenção nisso. Por quê? Porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Em outras palavras, é como uma lanterna, né, num breu total. O que uma lanterna faz, uma fonte de luz faz? Ilumina, traz orientação, mostra os perigos, mostra o caminho certo. Então vocês vão fazer bem em dar ouvidos à palavra dos apóstolos. Vocês vão fazer bem em dar ouvidos a essa construção teológico-histórica que nós vemos na palavra de Deus, essa sequência toda conectada do Antigo até o Novo Testamento. E aí ele diz ainda no final do versículo 19: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. É um termo de difícil interpretação, de fato. Vários teólogos vão seguir por uma linha de interpretação nessa última frase aqui. Mas o que eu acredito é que ele está dizendo o seguinte: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Provavelmente aqui é uma referência à vinda de Jesus Cristo. O dia clareia, ou seja, quando toda essa verdade que nós testemunhamos vai ficar totalmente evidente para todos. Até aquele dia que essa verdade se torne conhecida plenamente de todos, em que todos vão ver e ouvir, até esse dia, se apliquem, aí é o que diz anteriormente, se apliquem em ouvir, em atender a essa palavra profética, a isso que foi registrado no Antigo e que está sendo agora testemunhado e confirmado pelos apóstolos. Até aquele dia, atendam a isso, recebam a luz do caminho da salvação, enquanto não chega esse grande dia e que aí não vai ter mais opção, né? Esse dia vai ser o grande dia, vai ser o dia final. Agora, a última parte é ainda mais complicada, até que nasça em vosso coração, né? Mas peraí, a vinda de Jesus Cristo certamente não vai ser dentro do meu coração, mas vai ser algo visível, algo evidente, todos vão poder ver, né? Então, aqui talvez Pedro esteja se referindo, aqui, embora a tradução é meio complicada, a essa verdade presente no coração do crente, né? De que, embora a gente saiba que vai acontecer, é tão certo para nós que é como se a gente já estivesse vendo e experimentando isso. Uma experiência subjetiva de crer, de confiar na consumação e no cumprimento de todas as promessas de Deus, né? E aí o versículo 20 nos diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Nenhuma profecia vem pela interpretação de quem quer que seja, do próprio profeta ou de qualquer pessoa. Não. A profecia da Escritura não é... A origem da profecia não é o profeta, em outras palavras. A origem da profecia não é o profeta.
ou não é a interpretação de quem quer que seja. Não tem ninguém que por particular elucidação, ou seja, pelo esforço mental de construir, de imaginar ou de interpretar qualquer coisa, não é por conta dessas coisas que vem a Escritura. Porque nunca, versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, não vem do homem, não vem do profeta. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, ele conecta a profecia do Antigo Testamento com o testemunho apostólico e diz, olha, a Escritura Sagrada que vocês têm em mãos e que está sendo produzida, né, nesse contexto do Novo Testamento, tudo isso não vem de homens, tudo isso vem de Deus. E essa é uma verdade que precisa ser lembrada sempre. Nós precisamos constantemente lembrar que esse livro, ele não é um livro meramente humano, mas é um livro primordialmente divino. O autor primário da Escritura, nós cremos que é o próprio Deus. Deus, o autor primário, se utilizou de autores secundários, de homens, para trazer o registro dessa palavra, né? Mas o autor primário é o próprio Deus. E os homens falaram da parte de Deus. Quando você vê aqui entre colchetes a palavra santos, esse colchete sempre indica que em alguns manuscritos essa palavra não estava presente. Mas o ponto aqui é que nós não entendemos que são homens canonizados no sentido católico, apostólico, romano. Mas são homens santos no sentido de que foram separados para Deus. Separados para um ministério profético, separados para o registro da Escritura Sagrada. Deus preparou eles e usou eles para registrar essas palavras. Então, essas são algumas coisas que nós precisamos sempre nos manter lembrados. A verdade testemunhada pelos apóstolos, que é registrada na Escritura Sagrada, nós precisamos lembrar constantemente disto, né? Partindo já para uma conclusão, Josué, que eu li no início, ele fez o que devia fazer. Ele certamente não cessou de falar do livro da lei, de meditar na lei de Deus. Ele, enquanto esteve à frente do povo de Israel, ele cumpriu bem o seu papel. Mas após a sua morte, as coisas não continuaram bem por muito tempo. Se você conhece a história de Josué, Juízes, que vem logo depois do livro de Josué, você vai se lembrar disto, né? Lá em Juízes, no comecinho, eu vou ler aqui para você ouvir, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então o povo se manteve firme. Quando Josué e quando os sucessores mais idosos de Josué ainda estiveram vivos. Mas o pior aconteceu. No capítulo seguinte diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Eles não mantiveram a sua memória refrescada, atenta a respeito da lei de Deus, e isso trouxe uma condição espiritual, social terrível na vida do povo de Israel. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver a que ponto pode chegar um povo sem Deus, um povo que ignora a palavra de Deus. E Deus, mesmo assim, na sua misericórdia, enviou pessoas para reconduzir o povo, para proteger o povo, para livrar o povo dos seus inimigos. Bom, para a gente refletir e praticar, quero propor 5 coisas e assim eu termino. São 5 ideias práticas para a gente colocar em prática, de fato, o que a gente aprendeu aqui. Primeiro, não se contente em ler a Bíblia uma única vez na vida. Há muitos cristãos que se esforçam para ler a Bíblia inteira.
eles leem do início ao fim, ou leem espaçadamente, mas concluem a leitura bíblica, e isso dá aquela sensação de missão cumprida. Não, a sua missão não está cumprida, porque você precisa ler a Bíblia todos os dias, por todos os anos que o Senhor te der. Até Ele impedir você de ler a Bíblia ou de ouvir a Bíblia, você deve se aplicar nisso. Eu já, infelizmente, ouvi crentes que a gente até atribui certa maturidade, certa experiência na igreja, dizer o seguinte, que já leu a Bíblia uma vez e que já está bom. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Que crentes fiéis no Senhor Jesus Cristo se contentem em ler a Bíblia uma única vez na vida e não mais se preocupar com isso. Isso é um grave problema. Então não se contente em ler a Bíblia uma única vez na sua vida. Segunda coisa, não despreze estudos bíblicos e sermões a respeito de assuntos que você já ouviu ou estudou. Não despreze. O pastor que está pregando aqui, ele vai abrir um texto que você já conhece ou vai falar de um assunto que você já ouviu, não despreze. Isso é importante para você. É importante para você ouvir de novo algumas coisas. E certamente sempre ter alguns insights novos, algumas formas de aplicação novas da palavra de Deus. Embora a verdade é sempre a mesma, aplicações mudam porque a nossa vida vai mudando. Então, novas aplicações sempre surgem, né, a partir do estudo, a partir da pregação da palavra de Deus. Então, não se contente em ler a Bíblia uma única vez, não despreze estudos ou sermões de assuntos que você já ouviu. Terceiro, se você não refrescar sua memória com a verdade, você estará mais vulnerável diante dos falsos ensinos. Se você não refrescar sua memória com a verdade, você estará mais vulnerável aos falsos ensinos. Eu já vi isso várias vezes também. Irmãos que se contentam com o ensino pingado, né, de domingo de manhã ou de domingo à noite, e durante a semana toda se abrem para outras coisas, para outras ideias. Isso fez com que essas pessoas, ou várias dessas pessoas, se distanciassem do caminho do Senhor e enredassem para um caminho de erro, um caminho do falso ensino. Quarta coisa, familiarize-se com a verdade e assim você saberá reconhecer prontamente a mentira. Aquela ideia de Paulo dizer para Timóteo que ele deve manejar bem a palavra de Deus. Ele deve estar familiarizado com a palavra de Deus. Isso se aplica a cada um de nós. Alguém que, por exemplo, lida com dinheiro, eu já ouvi essa ilustração, né? Lida com o dinheiro, e ele está o tempo todo ali em contato com notas verdadeiras, com cédulas verdadeiras. Quando no meio daquele bolo aparece uma cédula falsa, ele rapidamente identifica, pela textura, pela cor, por características ali que qualquer outra pessoa talvez não perceberia imediatamente, mas ele percebe. Por quê? Porque ele está o tempo todo lidando com notas verdadeiras, genuínas, originais. Então, quando aparece a errada, ele logo identifica e ele despreza. Isso deve acontecer na nossa vida, meus irmãos. Se a gente lida com a verdade o tempo todo, se a gente está sempre firmando o nosso coração na palavra de Deus, refletindo, alimentando a nossa alma com essas coisas, quando os erros surgem, quando as heresias surgem, a gente vai identificar rapidamente e nós vamos ter condições de desprezar essas coisas. E a quinta e última coisa, deixe um legado de verdade. Compartilhe fielmente e constantemente com a sua família e com os seus amigos as verdades das Escrituras. Deixe um legado. Qual é o tipo de legado que você vai deixar na sua vida, né? Muitos, creio que não pensam nisso, não pensam o que seus filhos vão levar da convivência com eles, o que os seus vizinhos ou pessoas da igreja vão levar se por acaso vierem a faltar. Mas eu creio que o grande legado que a Bíblia nos diz que nós devemos deixar
é o legado da verdade. É o legado do compartilhar a lei de Deus. Nós vemos isso na Escritura, vimos em Josué, vimos no Salmo 78, mas também poderíamos ler tantos outros textos, como Deuteronômio 6, que diz que os pais devem ensinar seus filhos e assim por diante e tal. Então, compartilhe a palavra de Deus. Isso vai ajudar a fortalecer a sua memória, porque quando a gente compartilha algo, a gente está, na verdade, firmando ainda mais aquilo que a gente conhece, né? E você estará deixando um legado. Não despreze isso. Não despreze. Não seja apenas um receptor das verdades. Seja também um comunicador, um transmissor da verdade, da palavra de Deus.